Nesse momento de crise pandêmica, é sempre bom a gente refrescar a memória, principalmente daquelas pessoas que agora estão indignadas com a saúde pública no nosso país, mas que até alguns aninhos atrás ocupavam as cadeiras do poder. Se nesse exato momento você jogar 242,4 bilhões de reais no Google, você vai ter ali algumas notícias que podem ajudar a refrescar a memória dos nossos queridos coleguinhas petistas. Exatamente. As notícias em relação a esse número dão conta de que o governo do PT desviou da saúde cerca de 242 bilhões de reais nos anos finais do governo Lula e nos anos iniciais do governo Dilma Rousseff. E como é que isso aconteceu exatamente? Bom, dos anos de 2003 a 2007, o governo Lula arrecadou por meio da CPMF, lembra o imposto do cheque que havia sido criado inicialmente especificamente para investir em saúde? Pois bem, desse imposto da CPMF, o governo Lula arrecadou nesse período 186,4 bilhões de reais. É claro, a gente pressupunha que esse dinheiro ia ser investido na saúde. Construção de novos hospitais, reformas de outros, treinamento de profissionais de saúde, compra de equipamentos de proteção individual e diversas outras coisas para melhorar o atendimento da população que depende do SUS. Mas o que aconteceu? Até 2014, desses 186 bilhões de reais, o governo Lula tinha utilizado na saúde somente 75 bilhões. E aí é nessa hora que você se pergunta, mas pera lá, tá faltando mais 111,4 bilhões de reais. Pois é, esses outros 111 bilhões ele usou com despesas em outras áreas. E aí, se a gente refresca a memória mais um pouquinho, a gente vai lembrar que naquele período ali, finalzinho de 2010, idos para 2014, foi quando o Brasil começou a se preparar, entre aspas, para receber a Copa em 2014 e as Olimpíadas. E aí, claro, o Lula voltou a vender a alma do Brasil. Ele começou a fazer de tudo para construir estádios gigantescos e nesses estádios houve desvio de verba gigantescos, diversas denúncias, diversas investigações foram abertas, inclusive algumas estão rolando até hoje. Vale lembrar também que diversas obras de mobilidade urbana, de transporte público e até mesmo diversos estádios demoraram anos para serem concluídos, obras não foram entregues no tempo certo e outras tinham uma previsão de orçamento mínima e depois ao longo do tempo esse orçamento foi crescendo e claro, isso acabou resultando em diversos desvios de dinheiro público para o ralo da corrupção. Mas não foi só isso, também houve os benefícios, os empréstimos generosos com juros baixíssimos para países com pouquíssimas condições de pagar esses empréstimos dados pelo BNDES. Só para vocês terem uma ideia, o porto de Mariel em Cuba custou cerca de 683 milhões de dólares à época. Se nós considerarmos hoje o valor de dólar por volta de R$ 5,12, nós estamos falando de um custo de mais de 3,4 bilhões de reais emprestados ao governo de Cuba, que seria pago ou está sendo pago a longuíssimo prazo com taxas extremamente baixas, ou seja, nós estamos ainda ficando no prejuízo. Todas essas ações do governo Lula somado a um corte no orçamento da saúde que aconteceu ali entre o início do governo Dilma, do primeiro governo Dilma e o final do segundo governo Lula, nós estamos falando de um corte a mais de 130 bilhões de reais no orçamento da saúde. Somando, portanto, esses valores, os 111,4 bilhões, mais os 131 bilhões em cortes, nós temos aí o desvio para diversas outras áreas e também para a corrupção em mais de 242 bilhões de reais que não foram para a saúde. Agora, é claro, os deputados do PT e os senadores do PT vão continuar pagando de indignados, dizendo que no governo Lula não seria assim. O Haddad, inclusive, chegou a gravar um vídeo dizendo que a única solução para essa crise seria devolver Lula à presidência da República. E eu digo para você, essa crise só termina com o Lula na presidência, independentemente do que acontecer nas próximas semanas. Nós vamos continuar a luta para levar o Lula à presidência da República, porque o que fizeram com ele não tem nome. Encarcerar o maior líder político da história do Brasil. Se dirigindo ao povo nordestino, ele disse que Lula era o único que poderia acabar com tudo isso.
mas é uma grande mentira. O que Lula fez, na verdade, foi piorar a situação da nossa saúde pública. Foi desperdiçar o nosso dinheiro, ajudando quem não merecia e jogando o seu dinheiro no ralo. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.